E aí pessoal, que é o Elias, estamos de volta aí para a gente poder dar continuidade à nossa discussão sobre a queda do Império Romano. Né? Na aula passada a gente comentou já alguns dos fatores, né, que agravaram a crise social, política e econômica que o Império Romano começa a viver lá a partir do século III, né? E que vão se somando os diversos fatores que levariam, né, à queda do chamado Império Romano do Ocidente lá em 476, dando início à dita Idade Média. Né? Então a gente falou sobre a crise do escravismo, né? Falando também sobre o processo da anarquia militar, né? A rebeldia ali das legiões romanas e dos seus generais em busca, né? Disputando ali pelo poder de Roma. A gente falou dos problemas do Império, né? Entre eles as guerras de conquista, né? O fim das guerras de conquista, a redução das riquezas, o aumento gradativo, né, no número e no valor dos tributos cobrados às províncias, o que gerou revolta nas diversas províncias romanas. A chamada crise do escravismo, né, com a redução do número de escravizados entrando no Império Romano. Você vai ter um declínio da produção em Roma, então são vários fatores que vão se somando, né, ao longo aí dos séculos 3, 4 e 5, que levariam à queda do Império Romano. Então hoje, para dar continuidade a essa discussão, a gente vai falar um pouco sobre o processo de divisão do Império Romano, né? E, claro, sem dúvida também, falar sobre as invasões bárbaras, que foram outros elementos que também colaboraram para levar à queda do Império Romano, tá certo? Então, como sempre, né? Faz lá a leitura do capítulo todo, anota as questões que forem, né, surgindo ao longo da leitura, anote aí as informações das aulas, tem coisa aqui que não está lá no livro. E dúvidas que não ficarem esclarecidas, mandem para mim lá no Google Class. Eu vou fazer questão de responder o quanto antes e a gente vai dialogando, tá certo? Então, vamos lá, para a gente poder continuar. Então, um dos fatores, né, graves da crise do Império Romano era a extensão do Império. A gente viu que o tamanho do Império Romano ele era gigantesco, né? E já no século II o processo, né, essa extensão do Império, né, quando o Império chega na sua maior extensão, começava a se revelar um dos problemas que levaria, né, Roma também ao seu fim. E aí você vai ter uma série de esforços, né, que vão começando ali já no século III por meio do Diocleciano e outros vão agregando, né, novas tentativas de solucionar esse problema que era o tamanho do império, né, e consequentemente consolidar a administração dele, né. O império possuía um imperador, mas uma extensão gigantesca que dificultava, né, essa administração, dificultava esse controle das diversas províncias, dos diversos territórios que compunham o Império Romano. Né? Então, com o aumento dos impostos e aquela coisa toda, o número de revoltas nas províncias começa a aumentar, e aí é nesse momento que essa extensão ela começava a se revelar um problema que precisava ser solucionado. E aí é nesse contexto que você vai ter lá o Diocleciano, então em 285, né, finalzinho do século III, o Diocleciano ele divide o Império, né, em dois setores, o setor ocidental e o setor oriental, né, mas aí essa divisão ainda não foi suficiente para vamos dizer assim, conseguir, né, controlar o Império de forma mais precisa. 8 anos mais tarde ele vai lá e divide novamente esse império, né? Então, em decorrência da crescente dificuldade, né, as revoltas que vão ocorrendo em vários locais do império, ele vai e divide esse império em 4 partes, né? E aqui você vai ter uma divisão que dá origem à chamada tetrarquia, né? Basicamente, quando ele divide em setor ocidental e oriental, ele divide o poder entre ele e o Maximiano, né? Então, os dois seriam imperadores, um do setor ocidental, principalmente ali a região de Roma e tudo mais, e o outro do setor oriental. Mas isso ainda não era suficiente. Então, para, vamos dizer assim, dar mais solidez a essa divisão, ele então divide o império em mais 2 partes, criando o cargo dos Césares, né? Porque existia o imperador e existia aí os Césares. Que esses Césares eles seriam como se fossem, vamos dizer assim, né, imperadores menores, entre aspas, né, imperadores menores. Então, para cada imperador haveria um César, né? E aí ele vai eleger aí, né? Então vai ficar o Diocleciano e o Galério como César, né? Então dividindo o império em 2 partes.
e o Maximiano e o Constâncio Cloro dividindo o império em mais duas partes. Então formava-se um império dividido em quatro partes, governado, bem entre aspas, por quatro imperadores, né? Dois imperadores maiores, vamos dizer assim, e dois Césares, que basicamente governavam com o poder de imperador. E aí formava-se a chamada tetrarquia, né? O nome já diz tudo. Tetra, né? Tetra de quatro, arquia de poder, né? Governo de quatro governantes. Então, nesse caso aqui, essa forma de governar o império foi, né, de certa forma, o que conseguiu conter aquele processo da anarquia militar, né? A gente vê que o próprio Diocleciano ele surge, né, após esse processo, e é a partir dele que se buscava tentar controlar, conter, né, essa disputa de poder nos diversos territórios do Império. Depois, o Constantino, né, ele via, né, a necessidade de construir uma nova capital, né, para Roma, né, para o Império Romano, e é nesse processo que ele vai batizar, né, a cidade de Bizâncio, né, Bizâncio que ficava lá no chamado Império Bizantino, né, Bizâncio, que era que hoje, né, então, é a cidade de Istambul, lá na Turquia. Então, aquela cidade, ela passa a ser a capital do Império Romano, né, com o nome, né, mudando de nome, deixando de ser Bizâncio, passando a se chamar Constantinopla. O nome já diz tudo, né, em homenagem ao próprio Constantino. Então, criava-se uma nova capital, né, que era Constantinopla. Então, o Império Romano passava então a ser, né, administrado a partir de Constantinopla. E Constantinopla vai ao longo da história do Império Romano, tanto no Império Romano do Ocidente como no Império Romano do Oriente, vai ganhar uma importância que vai sobrepor a maioria das cidades, né, importantes do Império. Constantinopla se tornou um centro político de extrema importância para o Império Romano, e principalmente, claro, depois da queda do Império Romano do Ocidente. Tá? Ainda dentro desse processo, né, então você vê, né, a tetrarquia, ela, dentro do governo ali do Diocleciano, consegue manter algum controle, mas isso ainda não foi suficiente para estabelecer uma consolidação, né, da administração romana por meio da tetrarquia, levando Constantino, né, a fundar uma nova capital. E aí, dando continuidade a essa política de divisão, o imperador Teodósio, já no finalzinho do século IV, vai dividir o império entre os filhos dele, né, que basicamente vai criar, né, o chamado Império Romano do Ocidente, né, que compunha ali a maior parte da Europa, né, e tinha a sua sede em Milão. Né, primeiro foi em Ravenna, depois em Milão, e depois você vai ter o Império Romano do Oriente, que marca ali, né, tem como centro a cidade de Constantinopla, e vai pegar ali a parte oriental, né, mais a região do Oriente Médio e tal, do Império Romano. Então o Império Romano ele passa a ser dividido no meio, né, e agora com imperadores de fato governando, né, nos dois setores, né, muito semelhante ao que o Diocleciano já tinha feito anteriormente. Né. Então aqui eu coloquei aqui alguns mapas para a gente poder entender como é que funcionava essa divisão do Império. Aqui, ó, os territórios nesse roxo mais escurinho é o território que era governado pelo Diocleciano, certo? Diocleciano aqui, e o Maximiano é essa região aqui nesse azul mais, né, escuro. Veja que o Diocleciano e o Maximiano eles acabam detendo aqui a maior parte dos territórios, né? Como eu falei, eles exerciam um poder de imperador maior do que o do Galério e do Constâncio. Então, olha só, esse rosa aqui, ó, que basicamente compreende aqui a região da Grécia, né, da Trácia e tal, governado pelo Galério, e aqui, ó, a Gália, né, e no caso a Britânia, um pedaço da Britânia, é governado pelo Constâncio. Então, territórios menores, né, e esse aqui estava sujeito à administração aqui do Diocleciano, e o Constâncio é sujeito aqui à administração também do Maximiano. Então aqui está dividido, né, como era a tetrarquia. Né? Então você vê que aqui a intenção era reduzir o tamanho do território que deveria ser administrado por um imperador, ou César no caso aqui. Tá? Como eu falei, a tetrarquia ela
tentou solucionar, digamos que parcialmente conseguiu alguns resultados, mas não foi suficiente para resolver o problema. Tá? E aí aqui você vai ter a divisão do Teodósio, né? Então a divisão do chamado Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. Então aqui, ó, essa parte laranja aqui, né, marcaria o chamado Império Romano do Ocidente. Então quando a gente fala assim, lá em 476, pessoal, nós estamos falando da queda do Império Romano do Ocidente. Tá? Que tem aqui, de certa forma, né, apesar da capital não ser em Roma, mas Roma era o centro, né, assim, político, cultural, de certa forma, desse império. A cidade mais importante, provavelmente. E a queda desse império, ela coincide justamente com a queda de Roma, né, em 476. Então, o império, quando a gente fala assim, a queda do Império Romano, a gente está falando do Império Romano do Ocidente. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Império Romano do Oriente, essa região aqui, ó, que tem a capital lá em Constantinopla, né, a antiga Bizâncio, essa região ela vai durar ainda até o século XV. Tá? Então aqui, enquanto que o Império Romano do Ocidente cai lá no século V, né, em 476, esse aqui vai durar até 1453, então até o século XV. Então, quer dizer, o Império Romano Oriental ele ainda vai permanecer vivo aí por quase um milênio ainda depois da queda do Império do Ocidente, tá? Então tá aí, só para ilustrar. E aí, claro, né, não poderia deixar de falar das invasões bárbaras, que também são os grandes fatores que levaram à queda do Império. Então, eu acredito que deu para perceber, né, que foram muitos fatores que somados, né, que juntos ali vão levar, né, ao fim do Império Romano, um império que já durava mais de quase 5 séculos, né, aí, e que conseguiu dominar diversos povos, mas que os diversos problemas internos, né, do próprio império, da própria formação do império, levam a seu fim. Então as invasões bárbaras elas também são um problema, né, que vai surgir ali a partir do século III, quando uma série de povos passa, digamos assim, a adentrar o Império Romano. E aí quando eu falar adentrar o Império Romano, eu estou dizendo isso tanto pela via pacífica, no sentido de serem aceitos e fazerem parte do exército, das instituições, e de certa forma isso vai, bem entre aspas, tá, corromper essas instituições, né, dentro da perspectiva romana, como também eu estou falando das invasões violentas que vão ocorrer ao longo aí dos séculos. Tá? Então, quem eram os bárbaros? A primeira coisa que a gente deve se perguntar é isso. Né? Então, bárbaro, pessoal, a palavra bárbaro, né, do latim quer dizer balbuciante, né, ou balbuciador, né, alguém que balbucia. E balbuciar é falar sons ou fazer sons, né, emitir sons sem significado. Né? Quando você faz qualquer som que não quer dizer nada, isso é balbuciar. E por que eles... quem são esses povos? Então, basicamente, os bárbaros são os povos que viviam na região ali próxima ao Império Romano, né, nas fronteiras ou nas regiões mais limítrofes ali do Império, que não falavam latim e também não falavam grego, ou seja, os romanos não entendiam a língua deles, por isso os romanos diziam que eles balbuciavam. E basicamente não estavam sujeitos às leis nem à cultura romana. Então, bárbaro para os romanos era basicamente qualquer povo estrangeiro que não falava latim nem grego e não estava sujeito nem às leis nem aos costumes de Roma. Então, os bárbaros eles eram esses, né? E essa é uma visão extremamente, né, estereotipada dos povos que não habitavam o Império Romano. Tá? Então, assim, os romanos eles não conheciam esses povos, não entendiam a forma de vida desses povos, então eles consideravam esses povos bárbaros, né? Selvagens, né? Não entendiam como funcionava o costume e tudo mais. Então, são vários os povos ditos bárbaros, né, chamados de bárbaros pelos romanos. Tá? Vários povos vão invadir as fronteiras romanas. Destacam-se assim, 3 grupos: os germânicos, os eslavos e os hunos. Né? Que os hunos são um povo que vem lá da região do Oriente mesmo e acaba invadindo o Império Romano. Mas, vamos dizer assim, os de maior destaque aí nesse processo todo são os germânicos. Tá? Então, quem são os germânicos? Os germânicos são um grupo linguístico, né, que, vamos dizer assim, vai reunir uma série de povos que viviam ali na região da Europa, né, no norte da Europa, na região central da Europa. Você vai ter vários povos que vão ter, entre aspas, aí, uma linguagem
com uma origem comum. Então, os francos, os vândalos, os ostrogodos, os anglo-saxões, os visigodos, os érulos, enfim, e aí vai, né? Tem vários outros povos que eles falavam línguas que derivavam, né, de uma origem comum. Então, por isso eles são chamados de grupo linguístico, né, germânicos. E eles viviam na Europa, na região norte da Europa, na região ali da Europa Central, né? Ou seja, nas fronteiras do Império, próximas às fronteiras do Império Romano. E por vários momentos vai haver um choque aí entre essas culturas, né, em relação ao Império Romano, por vários fatores, né? Você tem muitos desses povos fugiam do inverno, né, e buscavam novas terras para se estabelecer, e com isso acabavam encontrando aí o impedimento por meio do Império, e aí isso levava à guerra, né, e à invasão forçada, violenta contra os romanos. De acordo com que essas invasões elas vão aumentando, os próprios imperadores viam que enviar as legiões, né, era muito caro, vamos dizer assim, para o Império combater constantemente essas invasões, o que vai levar alguns imperadores, inclusive, a, vamos dizer assim, aceitar a presença desses bárbaros, aceitar a entrada desses bárbaros nas fronteiras do Império, vão aceitar em troca, né, em troca de serviços, né, quer dizer, eles podiam entrar e aí faziam parte do exército, né, os homens faziam parte do exército. Então, quer dizer, a chegada dos bárbaros no Império Romano, ela marca um momento muito importante que né, já demonstrava o próprio enfraquecimento desse império, tá? E esses bárbaros, né, bárbaros, e principalmente aqui os germânicos, na verdade, basicamente todos eles, né, eram povos de cultura guerreira, né, povos que, de certa forma, viviam muito da guerra, né? A guerra tinha uma importância central na cultura desses povos. Não é à toa que, quando você pensa, se você vai estudar lá a mitologia dos germânicos, né, que é a dita mitologia nórdica, né, os povos nórdicos, os povos que viviam no norte, né, você vai ter a guerra como elemento central, né, quer dizer, por exemplo, né, no caso das crenças germânicas, o guerreiro ele só iria para o paraíso, né, que é Valhalla, né, que é o palácio lá de Odin. Ele só iria para lá se ele morresse, né, na batalha, se ele morresse de forma honrada. E aí ele iria para o castelo lá de Valhalla, né, de Odin, onde ele iria aguardar o fim dos tempos, no Ragnarok. Então, quer dizer, é um povo que tem uma cultura meio que voltada, né, para a guerra, né? Era um povo bastante guerreiro. Então, quer dizer, os romanos vão encontrar, na verdade, uma resistência muito forte desses povos ao invadir, né, o Império. O Império Romano, o exército romano vai sentir bastante dificuldade em enfrentar esses povos pela forma como eles lutavam, né, a forma como as armas que eles possuíam, a forma de organização na guerra ela era diferente do que os romanos estavam acostumados. Então, de certa forma, os bárbaros eles vão ser um problema muito intenso, um problema assim, né, para os romanos ao longo dos séculos 3, 4 e 5. Por quê? Constantes invasões vão ocorrer em diversas regiões do Império, né, levando à guerra. E, claro, como eu falei, era bem caro para os imperadores enviar as legiões para defender, financiar esse processo de defesa das fronteiras, o que também vai levar alguns imperadores a tentar, né, se aproximar desses grupos bárbaros para evitar esse tipo de situação, né? Olha só, muitos desses povos cruzavam as fronteiras com a permissão dos imperadores e ingressavam no próprio exército romano, enquanto outros promoviam ataques violentos que prejudicavam o comércio e agravavam a crise do império. Muitos desses povos viviam do saque, né? Então, era muito comum você ter a invasão, né, de cidades, o saque de caravanas e tudo mais. Então, quer dizer, o início das invasões bárbaras vai se tornar uma situação que vai levar, né, a um agravamento da crise que já se iniciaram lá, né, no século III, e que vai se agravando ao longo dos séculos, até, inclusive, a queda de Roma ela se dá por uma invasão bárbara, né, a invasão dos Érulos, né, o Odoacro. Lá em 476 ele era rei dos Érulos, que é um dos povos germânicos, e ele vai lá e toma a cidade de Roma, né? Ele depõe lá o imperador, o Rômulo Augusto, e chega ao poder, né? Então, quer dizer, a tomada de Roma e a
a deposição do imperador Rômulo Augusto marca o fim, né, do Império Romano do Ocidente. Outra consequência das invasões bárbaras é justamente que os bárbaros eles vão aprofundar o processo de ruralização que a sociedade romana já vivia. E o que é o processo de ruralização? É justamente um processo em que uma boa parcela da população das cidades romanas começam a migrar para o campo. Por que isso? Primeiro, muitos para fugir dos impostos, né, que os imperadores começavam a cobrar de forma bastante intensa. Então muitos nobres ricos que possuíam grandes terras, né, os antigos patrícios, vão migrar para essas terras, vão criar suas fortalezas no campo e vão passar a empregar, vamos dizer assim, né, trabalhadores para produzir sua subsistência, né, justamente para tentar se esquivar dos tributos, né, que os imperadores, que o império de maneira geral passava a cobrar. Então esses nobres eles vão para o campo, né, nessa tentativa, mas de acordo com que as invasões começam a ganhar corpo e várias cidades passam a ser invadidas, né, vários momentos você vai ter de tensão entre o Império Romano e os bárbaros, isso vai levar com que muitas pessoas, né, também os mais pobres, começassem a fugir das cidades, porque as cidades começavam a se tornar ambientes não mais tão seguros, né? Então era muito mais seguro migrar para o campo e pedir auxílio a um desses senhores em troca de trabalho, em troca de proteção, do que ficar nas cidades e correr o risco das invasões, né? As invasões levarem a morte, enfim, a perder tudo que tinha. Então, quer dizer, você vai ter cada vez mais um processo migratório que leva uma boa parte da população urbana, né, a população das cidades do Império Romano, principalmente no Ocidente, ao campo, né, que é o processo de ruralização e que vai marcar o desenvolvimento do que a gente vai chamar mais da frente de feudalismo, né? Quer dizer, cada vez mais ali já no século IV, as cidades romanas elas vão perdendo, né, aquela característica que possuía lá durante a maior parte do império, né? Cidades populosas, cidades povoadas, em que o centro de atividades comerciais e tudo mais vai mudando, né? Isso vai mudando. O povo vai começando a migrar para o campo. Se estabelece o regime de colonato, né? Que era o esquema mesmo de que os senhores davam terras a essas pessoas que iam lá e pediam auxílio. Então eles davam terra em troca de trabalho, né? E aí a pessoa era obrigada a trabalhar e entregar uma parte daquilo que produzia. Então, quer dizer, vai se construindo uma série de novas relações que vão dar origem ao feudalismo, que foi a marca ali, de certa forma, da Idade Média, tá? Então, tá aí. E aí, como eu falei, né? O fim, né, do Império Romano, ele se dá do Império Romano do Ocidente, ó, que é essa região rosa aqui, ó, certo? Então aqui, ó, esses risquinhos aqui são os diversos povos que em algum momento adentraram as fronteiras do Império, né? Então aqui são as migrações, né, a direção das migrações dos diversos povos, ó. Então vamos vendo aqui, daqui de cima para baixo. Então, anglo-saxões, né? Então os anglo-saxões, ó, dessa região aqui do norte da Europa, eles vão migrar para a Bretanha, né, onde era parte do Império Romano, e eles vão avançar, inclusive chegando a dominar essa região, né? Depois, os francos migram aqui do norte da Europa, aqui na Europa Central, e vai para cá, para a região da Gália, né, que antes era dominado pelos gauleses, que foi conquistado pelo Júlio César, e aí os francos, né, vão migrar para essa região também, se estabelecendo na região da Gália. Os godos aqui, ó, né, migrando aqui da região do norte, né, da Normandia e tal, da Normandia, desculpa, enfim, norte da Europa, e, né, vindo, né, nessa região aqui, ó, para essa região aqui. E aqui eles vão se dividir, né, os ostrogodos, visigodos, que vão, os seus godos do oeste, né, os ostrogodos, e os visigodos, os godos do leste, né. Então, quer dizer, eles vão migrar tanto para o Império Romano do Ocidente, como também para essa região aqui do Império Romano do Oriente. Aqui, ó, os visigodos, né, passam por Roma, mas se estabelece aqui na região da Península Ibérica, que é especificamente a região ali onde hoje é Portugal, Espanha, né, aquela região. Os hunos, como eu falei para vocês, ó, os hunos vieram, né, entraram aqui às fronteiras do Império Romano, tanto aqui na região da Europa Central como aqui na região da Grécia, né, da Trácia e tudo mais. E os vândalos, que vão migrar aqui por até pelo norte da África, estabelecendo colônias nesses locais e indo também em direção a Roma. E aí a tomada de Roma pelos Érulos lá em
476, a derrubada do último imperador romano, né, o Rômulo Augusto, pelo Odoacro, que era o rei dos Érulos. E aí você vai ter o fim do Império Romano do Ocidente. Por quê? Porque o Império Romano do Oriente permanece até 1453. Tá? É isso. Aqui alguns trechos do, né, Invasões Bárbaras do Império Romano, da Ana Luísa Melo Santiago de Andrade. Ela diz o seguinte: esses povos representavam ameaça ao Império não apenas pela tomada de terras, mas também pela introdução de suas culturas num império que se queria homogêneo e unificado. Porém, não só através de guerras os bárbaros eram combatidos. Ciente das condições dos povos bárbaros, o Império Romano tratou de aceitá-los em seu território e usá-los a seu favor, na garantia de trabalho em suas fronteiras. E aí ela vai comentar, né? Então, quer dizer, a cultura, a forma dos bárbaros também de se organizar também era uma ameaça à forma do Império Romano de se estabelecer, né? O Império queria um império unificado, né? Homogêneo, que os membros do Império compartilhassem mais ou menos ali as mesmas características culturais, né? Cultuassem o imperador, aquela coisa toda, né? Submetessem-se à religião romana, que no caso aqui, né, já passava a ser o cristianismo e tal. E aí os bárbaros vinham com uma nova cultura bem diferenciada daquela e ameaçavam o império, né, das mais diversas formas. E aí ela continua: os visigodos conquistaram a Península Ibérica, os vândalos o norte da África, os francos uma porção da Gália e os anglo-saxões conquistaram a Bretanha. Esse processo enfraqueceu o Império Romano, ocasionando a formação de pequenos reinos e, consequentemente, a diminuição do território romano. Em 476, Odoacro, rei dos Érulos, foi o responsável pela deposição de Rômulo Augusto, imperador romano, pondo fim ao Império Romano do Ocidente. Aí. Então aqui só algumas ilustrações que os povos bárbaros, né? Já ouviu falar. Os vikings, né? Para quem não é, de maneira bem geral, assim, os vikings fazem parte também, tá? Desses povos bárbaros do quais a gente está falando. Os vikings também seriam, né? Também um dos povos bárbaros que habitavam ali a região do norte da Europa. Tá? Então aqui é provavelmente uma representação dos hunos. Tá? Aqui, ó, os germânicos, né? Uma representação dos germânicos, que seriam, né, os povos que deram origem ali aos reinos europeus, né, que a gente conhece, a Alemanha. Inclusive, vocês já viram o nome da Alemanha em inglês? O nome da Alemanha em inglês é Germany, né? É justamente referente aí aos germânicos, né? Fazem parte ali. A França faz referência aos francos. Olha aí. Então, quer dizer, então todos esses países que a gente conhece hoje, teoricamente, têm a sua origem nesses reinos bárbaros aqui, lá do século V, mais ou menos, tá? E em diante, né, claro. Aqui novamente, né, representação aí dos povos bárbaros. E é isso. Então, pessoal, o Império Romano ele cai em 476 e é a partir daí que se tem início a chamada Idade Média. E aí a gente vai começar a comentar sobre isso mais para frente, tá bom? Então eu espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida que tenha surgido durante a leitura, durante a aula, manda para mim lá no Google Class, eu vou responder e a gente vai discutir, tá bom? Então muito obrigado e até a próxima.